Na Câmara Federal eu apresentei uma alteração no regimento interno que obriga as audiências públicas, no caso de tendo mais de 3 pessoas, necessariamente uma tem que ser mulher. Porque a gente se acostuma a montar mesa sem pensar em mulheres, né? Sempre homens, sempre homens. Então, estou feliz com a participação aí paritária aqui das mulheres na mesa. Mas por quando as pessoas descerem para cá para ficar bem uma roda de conversa, sabe? Aqui Ué, já convidei. Já convidei a galera para vir para cá. Roda de criou aqui, troca de saberes, isso. E sentires, fundamentalmente. Exato. Olha, eu quero também pedir desculpas a vocês se eu tiver com uma cara de muito cansado. Eu dormi só 3 horas, talvez menos, essa noite, porque eu tinha umas tarefas acumuladas de texto para entregar e aproveitei para fazer isso. Então, se eu tiver com cara de muito cansado, me perdoem. Eu coordeno, sou um dos coordenadores da Frente Parlamentar pelo Direito à Comunicação e à Liberdade de Expressão com participação popular. Isso é muito importante porque é a única frente parlamentar em que os movimentos sociais têm um protagonismo maior do que os próprios parlamentares, certo? Essa frente tem como objetivo garantir, óbvio, aí me perdoem a redundância, o direito à comunicação, batalhar legislativamente e politicamente pelo direito à comunicação e a garantia da liberdade de expressão. Além disso, a comunicação é algo muito importante no meu mandato, né? Eu sou um cara que trabalho muito com a transparência através das redes sociais e de uma relativa relação com a mídia hegemônica, uma relação que foi, inclusive, se perdendo desde que eu assumi uma postura mais combativa em relação ao jornalismo de guerra praticado, sobretudo, pela Rede Globo. Então, se no primeiro mandato eu tinha um espaço maior na programação da Globo, esse espaço foi se reduzindo à medida que eu fui me posicionando contra o antipetismo. Então, a comunicação é algo fundamental no meu mandato, né? Eu faço um trabalho legislativo, propriamente dito, de proposição de leis, de projetos de leis, de debate nas comissões, um trabalho político com a sociedade civil organizada, com o conselho do mandato. O meu mandato, entre os 513 mandatos de deputados e deputadas, é o único que tem um conselho social que se reúne comigo a cada 2 meses, para a gente deliberar não só sobre as questões legislativas, mas sobretudo orçamentárias, o destino das emendas. E esse conselho foi formado por pessoas que participaram da minha campanha, da campanha de 2014. Essa é uma maneira da gente aprofundar a democracia ou fazer aquilo que Boaventura de Souza Santos propõe, que é a democracia de alta intensidade, que combina a democracia representativa com a democracia participativa. Aí não só através de referendos e plebiscitos, mas da participação no mandato mesmo. Então a comunicação tem essa dimensão importante no meu mandato. Na minha vida, eu sou jornalista, trabalhei quase 10 anos no jornal, trabalhei 2 anos na Tribuna da Bahia, depois 9 anos no Correio da Bahia, o jornal da família de Antônio Carlos Magalhães. E depois trabalhei 2 anos na Globo como autor roteirista do programa da Ana Maria Braga. Então, comunicação, sou professor de teoria da comunicação, até pouco tempo dava aula na SPM, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, e na Universidade Veiga de Almeida. Atualmente, eu só dou aula no mestrado da Unirio, um mestrado em HIV/AIDS e hepatites virais, e eu trabalho justamente nesse mestrado com as questões de comunicação, como é que se constroem os imaginários sobre a doença. Então, dito isso, quando o Miro me convidou, e eu agradeço ao Barão de Itararé pelo convite, pela realização do encontro de blogueiros, fundamental para essa troca de experiência, para a articulação em rede desses comunicadores. Quando eu recebi o convite para falar sobre repressão na comunicação, eu fiquei pensando como tratar desse tema, porque essa repressão ela não está explícita, né? Ela não está explícita. O campo da comunicação no Brasil é muito complexo, porque nós temos uma mídia hegemônica controlada por poucas famílias, que sobretudo de 2013 para cá, antes mesmo, mas sobretudo de 2013 para cá, vem produzindo o que a gente chama de jornalismo de guerra, um jornalismo partidário, um jornalismo tendencioso, desonesto intelectualmente, sem pluralidade de opinião, sem permitir que as pessoas interpretem os fatos da política e da economia de uma outra maneira, com pluralidade. Nós temos esse jornalismo sendo praticado. Nós temos a emergência com força das fake news, né? E as fake news, elas são engendradas dentro da democracia, mas elas representam uma ameaça à democracia. Há fake news positivas, negativas e neutras, nós sabemos disso. Muitas vezes fake news produzidas no nosso campo, o campo progressista, né, por muitas pessoas da nossa área também produzem fake news. Nós temos as fake news, nós temos os
blogs, os sites, os espaços de comunicação de direita e de extrema direita que se especializaram na produção de uma narrativa mentirosa, caluniosa, de uma interpretação da realidade equivocada. E nós temos, ao mesmo tempo que a Globo produz um jornalismo de guerra, a Globo produz, no âmbito da teledramaturgia, um avanço em termos de costumes que nos coloca numa encruzilhada, né? Eu poderia dizer que, seguramente, que toda essa agenda de costumes, né, de direitos humanos, de direitos de minorias, ela não teria avançado sem o trabalho da teledramaturgia da Globo, né? Notadamente das telenovelas e do humor, o Tá No Ar, o Zorra Total. Nós temos que lidar com essa contradição. Um programa de humor sofisticado, que faz uma crítica sofisticada ao sistema político, né, ao golpe, e ao mesmo tempo o Jornal Nacional, que sustenta o golpe e que favorece o governo que nasce do golpe. Então é um terreno bastante complexo para a gente falar em repressão, né? Eu diria que essa repressão, se a gente for pensar em termos, ela começa antes mesmo do golpe, ela começa com Eduardo Cunha, quando ele chega à presidência da Câmara dos Deputados e transforma a comunicação da Câmara numa comunicação, em vez de pública, numa comunicação institucional em favor dele, né? A partir do momento que ele assume a presidência da Câmara, ele proscreve do site da Câmara, da TV Câmara, da Rádio Câmara, os deputados e deputadas de esquerda, notadamente os deputados petistas e os deputados do PSOL. A partir do momento que ele chega e que Laerte Rímolo assume a coordenação de comunicação da Câmara, nós somos proscritos dos programas. Não há espaço, nós não somos mais convidados, e os servidores da Câmara passam a agir como se estivessem sob censura. Não tem a coragem, apesar de servidores concursados, não tem coragem de ir contra isso. Depois a gente vê o ataque à EBC, a todo um programa, um desenho de comunicação pública feito nos governos petistas, sobretudo nos governos Lula, sendo desmontado com a chegada desse mesmo cara à EBC. Então nós temos esse cenário e agora uma ambiguidade. Se as fake news nos incomodam e elas são prejudiciais, por exemplo, para mim elas são super prejudiciais, elas afetaram demais a minha relação com o eleitorado, por causa das calúnias a meu respeito. Se as fake news nos incomodam, a gente queria uma maneira de contê-las, mas a melhor maneira de contê-las é através de agências de checagem de fatos. Que agências são essas? Essas agências vão checar todos os fatos de verdade ou elas vão operar agora em favor da mídia hegemônica, da Folha de São Paulo, do Estadão, da Globo, acusando os blogueiros, por exemplo, progressistas de esquerda, de produzirem fake news quando as notícias não interessarem, por exemplo, ao PSDB e aos partidos políticos que deram o golpe, né? Quem vai checar a checagem? Né? Essa é uma grande questão que eu acho que a gente tem que se fazer hoje, já que estamos falando de repressão em termos de comunicação. Quem vai checar a checagem? Quem constitui essas agências de checagem de fake news? Quem são essas pessoas? Qual a ligação delas com a mídia hegemônica? Elas vão se constituir de fato em agências de checagem de fake news para todos e todas, ou elas vão acusar de fake news as denúncias que não interessam à grande mídia, dos grupos políticos que são defendidos por essa grande mídia? Os fiscais fiscalizam os fiscais, fiscalizam os fiscais, repetindo a mesma história, né, meu? Exatamente. Ninguém fiscaliza ninguém, a gente paga a conta. Mas se a gente pretende fiscalizar as notícias que circulam, sobretudo nas redes sociais, onde não há controle, a gente precisa saber quem constitui essas agências de checagem, né? Quem está por trás delas e quais serão os critérios para definir o que é e o que não é fake news, certo? Por exemplo, a gente não vê a história do Tacla Duran na mídia hegemônica. Será que os blogs que trazem, por exemplo, as opiniões dele, as denúncias dele, serão considerados fake news? Essa é uma pergunta para a gente fazer hoje em dia. Então esse cenário da comunicação é um cenário que a princípio pode não importar ou não parecer importante, mas para mim é o grande cenário. Para mim a grande disputa em curso é uma disputa narrativa, é uma disputa de comunicação. E nessa disputa a gente vem perdendo, se a gente considerar, por exemplo, as manifestações antipetistas e em favor do impeachment da Dilma, as manifestações verde e amarela no país inteiro.
Aquelas manifestações, elas tiveram um apoio óbvio da grande mídia, mas elas foram, sobretudo, engendradas nas mídias sociais, notadamente no WhatsApp, que é a mídia social mais sem controle, que não tem controle. E isso aconteceu porque durante muito tempo a esquerda negligenciou o campo da comunicação. Negligenciou o campo da comunicação como um campo produtor de sentido e produtor de imaginários. A esquerda fez isso não só em termos de movimento social, mas também em termos de governo, né? Os governos Lula não encararam essa questão como uma questão séria a ser trabalhada, a ser pensada. Democratizar os meios de comunicação, fomentar a produção regional, investir na mídia alternativa, pluralizar as vozes que constituem os imaginários das pessoas. Isso não foi levado a sério. Não foi levado a sério. Eu vi a entrevista do Zé Disseu e quando ele disse que o PT subestimou a direita, subestimou mesmo, e subestimou sobretudo nessa área, que é uma área fundamental. Num país em que 78% da população não lê livro, lê placa de ônibus, lê fachada de loja, lê rede social, mas não lê livro. Num país em que o acesso à educação se traduziu apenas na massificação da educação, mas não na qualidade da educação, o corpo a corpo das pessoas com a notícia e com a produção de imaginário se dá através dos meios de comunicação de massa e das mídias sociais. Então, esse campo não deveria ter sido negligenciado. Se não tivesse sido negligenciado, talvez o golpe não tivesse acontecido e haveria uma resistência maior ao golpe. E não estaríamos agora com essa democracia esgaçada, ameaçada, com o Estado de Direito combalido. Essas são as minhas contribuições iniciais para o nosso debate.